Vou entrando então, gente, para a gente poder dar sequência à nossa aula. A Laísa deixou um comentário no chat, né, na nossa última aula agora, relativo ao brasileiro ser barraqueiro por natureza. Eu falo que a gente é barraqueiro, gente, mas eu falo que a gente tem assim, a maior parte das pessoas tem um sangue mais quente, né? A gente não foge muito da briga, não, né? A gente. E tem gente que gosta de uma briga, né? Então, assim, isso é algo cultural. Eu acho que a gente já está acostumado desde sempre, né? Com isso. Então, é uma mudança mesmo. Com o tempo vai mudando, né? Eu tenho esperança disso. Exatamente. O brasileiro processa se o outro olhar para ele com a cara fechada. É quase isso, né? A gente tem a gente tem alguns absurdos, né, gente? É lógico, todo mundo, cada um sente de um jeito, né? A gente não pode ignorar isso, cada um é diferente, né? A gente tem aí várias pessoas sendo diferentes umas das outras, cada um sente de uma forma, é importante para mim, às vezes não é importante para outra pessoa, mas eu acho que assim, que a gente tem que ponderar muito as coisas, né? Eu já vi algumas ações assim. Acho que eu cheguei a comentar com vocês no semestre passado, não sei, uma aula que eu fiz de tópicos de direito do consumidor na pós, e aí a minha professora falava de um caso famoso, que era um caso a pessoa foi lá e encomendou empadinhas de queijo, tá? Ou empadinhas de frango. E aí o que que aconteceu? Ela recebeu empadinhas de queijo, né, no lugar das empadinhas de frango. Ela propôs uma ação de indenização por danos morais, tá? Ofensa a direito de personalidade. Ofensa à sua dignidade. Aí eu te pergunto, gente, você passou raiva por você ter recebido, né, a empadinha de queijo ao invés da empadinha de frango? Passou. Mas isso gera um processo? Pelo amor de Deus, né, gente? Onde que você teve ofensa a direito de personalidade? Onde que a sua dignidade foi ofendida? Pelo amor de Deus, né? Não, não dá. Aí o que aconteceu? Na audiência de conciliação, a conciliação foi uma bandeja de empadinha de frango, né? E aí a pessoa não quis aceitar. A conciliação, eu acho que ela deveria ter aceitado, né? Claro que não, tá? O que foi que aconteceu? O juiz julgou improcedente o pedido, né? E condenou ela ainda por uma litigância de má-fé, tá? Não tem outra explicação para isso, gente. Não existe, né? Não tem jeito, tá? Não existe qualquer possibilidade razoável de você pensar que isso enseja dano moral, tá? É mais ou menos isso. Sempre tem esses barracos, né, gente? Sempre tem os barraquinhos, a gente sabe, tá? Então, assim, eu acho que esse capítulo do Código de Processo Civil é exatamente para poder tentar fomentar essa situação. Né? Igual a Larissa colocou assim, igual na Anitta e Léo Dias. Tem umas tretas aí, né, gente? Sempre tem as tretas, não é verdade? As pessoas podiam conversar, né? Mas não, vai pra treta, né? Enfim. Eu sou uma pessoa que eu gosto da conversa, sabe? Eu faço assim de tudo para não entrar na justiça, para poder tutelar um direito meu. Eu tento, assim, de todas as formas não entrar na justiça, porque eu acho que é um saco, né? Eu acho que é demorado, acho que você investe um dinheiro ali, porque tempo é dinheiro, né? Você investe um pouco acaba se desgastando. Gente, eu evito ao máximo, sabe? Eu rezo para ninguém colocar meu nome de forma indevida num cadastro de proteção ao crédito. Eu rezo para essas coisas não acontecer. Quando tem gente que reza, às vezes, ai, não, tomara que pulou meu nome para eu poder ganhar uma indenização. Eu rezo todos os dias para que isso não aconteça, tá? Eu rezo todos os dias, porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer é você ter que entrar na justiça, tá? Mas né? Assim, é lógico que se for algo gritante, né, gente, não tem jeito, tem que ir pro judiciário mesmo. Mas eu sempre tento conversar antes, né? Eu sempre tento resolver o negócio na conversa, tá? E aí, o que acontece, gente? Essa audiência, então, eu falei para vocês que as partes elas têm que ir acompanhadas de advogado, tá? Na prática, às vezes acontece às vezes até muito, tá?
de o réu, por exemplo, não ir acompanhado de advogado. E aí, nesses casos, na prática, não é na lei, tá, gente? Na lei tem que ir com advogado, ponto. Na prática, o que acontece é que quando a parte ela comparece nessas audiências sem advogado, é designado um ad hoc para ela. Quem que é o ad hoc? Sabe o advogado que está lá fora, esperando a audiência acontecer, né? Tem um advogado sentadinho lá no corredor, tá? Do fórum, lá no corredor do Sejusc, né? Esperando a audiência dele acontecer. A conciliadora vai e fala assim, ô doutor, será que o senhor pode assinar um acordo aqui como ad hoc? Ele vai lá, assina um acordo e pronto. Né? Verifica se o acordo ele é um acordo razoável, pergunta para o réu se ele está de acordo mesmo com aquilo ali, se ele entendeu, e aí ele assina, tá? Isso acontece. Né? Agora, com as audiências online, eu não sei como é que vai ser. Né? Eu acho que agora a gente vai ter mesmo essa necessidade da parte comparecer com advogado. Não vai ter como fugir disso, não, porque não vai ter jeito de ter um ad hoc, né? Online, não tem como, tá? Então, nesse caso, vai ter que realmente ter a presença do advogado, tá? Ah, e outra coisa, vocês estudaram, né, que existia um limite temporal de 2 meses lá no Código de Processo Civil, quando vocês deram o processo de conhecimento em relação às audiências de conciliação e mediação previstas no artigo 334. Neste capítulo, gente, quando se tratar de audiências de ações de família, não há limitação de prazo, tá, gente? Isso é muito importante. Né? Pode ser, então, que a gente tenha o desenvolvimento das audiências, das sessões de audiência de conciliação ou de mediação por 7 meses, 8 meses, pode, né? Mesmo porque eu não sei se vocês, eu imagino que vocês já tenham estudado alguma coisa de mediação. Se não estudaram, né? Eu acho que é importante vocês estudarem porque é o futuro, tá? Mediação, né? Há algum tempo atrás, poucas pessoas sabiam o que era mediação. Mas hoje, assim, é algo que é absolutamente necessário. E aí o que acontece? Se a gente for pensar na essência da mediação, a gente não tem como estipular um prazo para que ela aconteça, não, gente. Né? A mediação ela vai se desenvolvendo à medida que o conflito vai se desenrolando. Então você não tem como colocar um prazo. Ah, não, ela vai acontecer e vai terminar dentro de 3 meses. Não tem jeito da gente fazer isso, tá? Principalmente levando em consideração as ações, as relações familiares, né, que são tão complexas, tá? Que tem tantos problemas, né? Se a gente for pensar, às vezes, gente, um conflito aparente que a raiz dele é muito mais antiga. O problema, às vezes, é outro do que esse que está sendo mostrado na ação, tá? A gente vê muito isso em questões familiares. Né? Uma insistência, às vezes, muito grande de querer processar e tudo por trás tem um ódio, tem uma questão mal resolvida. Não estou falando de direito, gente. Direito tem que ser resolvido? Tem. A pessoa tem um direito? Tem. Ela pode reivindicar em juízo? Sim. Mas existe, às vezes, uma insistência, um ódio por trás que vai acabar acarretando outras ações, tá? E a mediação, ela trabalha exatamente essas questões, né? Então, ela é bastante efetiva, tá? Professora, foi realizada a audiência de conciliação ou de mediação entre as partes, normalmente mediação, né? Entre as partes, e não houve um acordo, né? Foi realizado várias sessões de mediação e a parte está irredutível, ela não quer acordo de jeito nenhum. E aí, nesse caso, professora, como que faz? Nesse caso, segue o procedimento comum. Então, esse procedimento das ações de família, gente, seria só um procedimento inicial, tá? Se houver acordo entre as partes, né, tanto oriundo de uma audiência de conciliação quanto das sessões de mediação, o juiz homologa, tá? Se não, segue o procedimento comum, ou seja, vai ser aberto prazo para poder o réu contestar a ação. Depois da contestação, impugnação. Depois da impugnação, a gente vai ter o julgamento conforme o estado do processo, designação de audiência de conciliação ou não, de audiência de instrução e julgamento, né? Na grande maioria dos casos, vai ter a designação da audiência de instrução e julgamento, porque é caso que envolve tanto documentos quanto também testemunhas, há necessidade da oitiva, inclusive das partes e de suas testemunhas. Então, geralmente, nas ações de família tem a audiência de instrução e julgamento quando não há acordo, né? E a sentença, tá? Então, se não tiver acordo na audiência de conciliação ou nas sessões de mediação, aí a gente parte para o procedimento comum,
tá? E aí observa-se aquele prazo de defesa de 15 dias do artigo 335, né? Tudo certinho, tá, gente? É obrigatória a intervenção do Ministério Público neste processo? Né? É obrigatória em todos os processos que envolvem família? Não. Só vai ser obrigatória a intervenção do Ministério Público, gente, naqueles procedimentos que envolverem direito de menor ou de incapaz, tá? Aqui a regra segue a mesma. Não é porque é um procedimento, né, de ações de família que tem que ter a intervenção obrigatória do MP. Vai haver a intervenção do MP quando houver ali na discussão daquele procedimento direito de menor ou direito de incapaz. Se não for esse o caso, o Ministério Público não intervém, tá? Beleza, gente? E aí, gente, nós temos também a intervenção do Ministério Público, isso é importante, quando eu tiver, né, aquelas ações em que a gente tem um desdobramento das ações da Lei Maria da Penha, tá, de violência doméstica ou familiar, aí o Ministério Público geralmente atua, tá? O Ministério Público, ele, né, ele tem que intervir, tá? Obrigatoriamente, né? Então, sempre que tiver vítima de violência doméstica, tem que ter a intervenção do Ministério Público, tá? Independentemente dessa vítima ser ou não, né, incapaz ou menor, tá? Teve violência doméstica, vai ter intervenção do Ministério Público. Essa é uma ressalva importante. Mas nos demais casos, não, tá, gente? Divórcio. Tem menor? Não. Só é contencioso. Beleza. Tem intervenção do Ministério Público? Não. A mulher é vítima de violência doméstica? Não. Então não tem intervenção no MP, tá? E aí, gente, uma outra questão que eu acho que é muito importante, né? Que foi uma grande vitória, uma grande evolução com relação à alienação parental ou ao abuso. É o artigo 699 do CPC, tá? Porque ele dispõe o seguinte, que se o processo, né, envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação, o juiz ele vai tomar o depoimento desse incapaz, do menor. Né? Então, sempre que um incapaz, né, ou um menor ele for vítima de alienação parental ou de abuso, o juiz vai tomar o depoimento dessa parte que foi vítima de alienação ou de abuso. Isso é muito importante, gente, por quê? Porque supostas alienações parentais, quando você tem o depoimento do alienado, caem por terra, tá? Vão por água abaixo. Você consegue ver que, na verdade, o relato da alienação parental, às vezes feita por um cônjuge em relação ao outro, é fantasioso, quando você ouve o alienado, né, o suposto alienado. Como também você consegue detectar que aquela relação da alienação parental é verdadeira, né? Você consegue. Como também você consegue detectar abuso, se houve ou não abuso. E aí, geralmente, o juiz ele não faz, né? Ele conta com um suporte para poder conduzir esse depoimento, gente. Tá? Ele conta com um suporte para poder conseguir conduzir esse depoimento de forma menos traumática para a pessoa, principalmente nos casos de abuso. Por quê? Porque cada vez que a pessoa que foi abusada, ela tem que contar, né? E ela conta na delegacia, aí ela conta para a psicóloga, aí ela conta para o juiz, ela revive o abuso. Então existe todo um suporte para que seja, né, para que a oitiva desse abusado seja feita de forma menos traumática, menos invasiva possível. Tá? Não quer dizer que vai ser designada uma audiência especial e aí ele vai, né, pegar o depoimento, vai ouvir a pessoa, não. Tá? Existem possibilidades de oitiva desse menor em outros, né, às vezes dentro do próprio procedimento, sem que ele tenha que reviver isso novamente para poder falar para o juiz, tá? Inclusive tem a recomendação, né, 33/2010 do CNJ, que aconselha exatamente isso, tá? Que seja feito num ambiente separado, né, da sala de audiência, com o amparo de um profissional especializado. O juiz ele não vai ter, gente, a técnica, né, para poder lidar com este caso. São casos que fogem à esfera jurídica, né? São casos em que você tem que ter muito manejo, tem que ter muito jeito para poder
colher o depoimento do alienado e do abusado, tá? Porque são coisas dolorosas, né? Então, a gente tem que evitar com que essa dor piore e não cutucar para ela poder piorar cada vez mais, tá? Então, essa parte aí foi uma parte muito aplaudida. O artigo 699 foi um artigo muito aplaudido, tanto pela doutrina, né, quanto pelos demais operadores do direito, tá? E aí eu coloquei, então, dica da professora, nota, então, gente, note que a audiência de conciliação, né, ou de mediação, ela é obrigatória, não existe a possibilidade das partes não quererem a realização da audiência, ela vai acontecer, tá? Coloquei no exercício para vocês responderem se há limitações na quantidade de audiências de mediação ou de conciliação, a gente já viu que não, né? A intervenção do Ministério Público, perguntei também se ela é obrigatória nas ações de família, a gente já viu que não, que ele só vai intervir quando tiver direito de menor, de incapaz, ou se tiver ali alguma parte que seja vítima de violência doméstica nos termos da Lei Maria da Penha. E coloquei um caso prático para vocês. Mariana e Cláudio ingressaram em juízo com uma ação de divórcio consensual. Neste caso, se aplicam as normas dos artigos 693 e seguintes do Código de Processo Civil? Não, né, gente? Por quê? Porque nesse caso a gente está diante de uma jurisdição voluntária. Então a gente vai ter a aplicação dos artigos 731 a 734 do CPC. Belezinha, meus queridos? Aí eu queria saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre a VA? Né? Que agora que nós terminamos a nossa matéria de hoje. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a VA? Tem alguma dúvida sobre a matéria? Tá tranquila a postagem? Ontem à noite eu mandei para vocês que eu não quero postagem em anexo. Por que isso, gente? Porque isso tira o dinamismo do fórum. Pensa comigo, as pessoas não vão baixar o que você escreveu para poder ler, para comentar em cima. Elas vão achar um comentário que esteja lá. Né? Então, o fórum, a característica dele é exatamente o dinamismo. Então, se porventura vocês fizerem a postagem, tiverem feito a postagem no anexo, né, refaçam essa postagem lá naquele campozinho, naquele campinho de resposta, tá? Tive que fazer a correção e postei novamente. Como apago a errada? Não sei. Vamos descobrir, tá? Eu vou entrar aqui como aluna teste e vou verificar. E vou entrar também como coordenadora e vou verificar se eu posso apagar a sua postagem. Eu te chamo no WhatsApp para poder saber qual foi a primeira postagem e tudo, que às vezes com o perfil de coordenador eu consigo apagar a sua postagem se você não conseguir. Lá não tem nenhum campinho para você apagar a postagem, não? Que você fez? Não? Tá. Então eu vou ver se eu consigo apagar como coordenadora, tá? Senão eu considero só, você me fala qual que é para considerar e tudo, a gente eu faço a consideração para a correção da resposta que você postou, que tá ok, tá? Bom, queridos, alguma dúvida a respeito da VA? Vocês têm até hoje 23h59 para postar, pelo amor de Deus, para postar tanto a postagem do grupo quanto o comentário também, tá? Lembrando que são postagens pequenas, gente, não quero testamento, tá? Por quê? Porque o fórum ele é dinâmico, porque vocês têm que trabalhar a capacidade de síntese de vocês, né? Isso é muito importante no operador do direito. Falar pouco, mas ao mesmo tempo, né, dominar o assunto, isso é muito importante, tá? Alguma dúvida, meus queridos? Nessa sexta-feira, dentro de um feriado? Não? Laísa, Robert, Charles, Camila, Larissa, seu Bartô, Carla. Robert já respondeu que não. Bom, tranquilo? Então, ótimo. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade à matéria, tá? Aos nossos procedimentos especiais, né? Hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação, né? Qualquer problema que vocês tiverem em relação à postagem do fórum, vocês me chamam, tá? Por gentileza. E bom final de semana para vocês, então. Fiquem com Deus, tá? Até semana que vem, gente. Um beijo enorme para vocês, então. Beijo, beijo, beijo.